O nosso tema é sobrenatural. Temos orado a Deus para que coisas sobrenaturais aconteçam. Em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos orar. Você vai orar aí para que coisas sobrenaturais aconteçam. E dentro deste tema do sobrenatural, nós temos também essa semana muito especial, que é a Semana da Páscoa. Estamos seguindo aqui exatamente o calendário, não esse calendário que é normalmente conhecido, mas dia 14 agora é que de fato começou a Páscoa. E dura uma semana a festa judaica. Vai até o dia 21. E nós estamos então numa semana de Páscoa com um tema sobrenatural. Então tem coisa mais poderosa do que isso, não. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está relacionado às duas coisas. Relacionado à Páscoa e relacionado a esse tema sobrenatural. Porque eu acredito que não tem coisa mais sobrenatural do que a ressurreição. Você concorda? Amados, não tem coisa pior do que a morte. Eu não sei se deva ter alguma coisa que seja pior do que a morte. É até conhecido assim no meio popular, um fraseado, né? Uma linguagem popular que fala assim: a esperança é a última que morre. Por quê? Porque se morrer, é bem aquele sentido assim de que quando algo ainda está vivo, vale a pena pelo que lutar. Ainda tem uma chance de lutar. Mas quando aquilo ali morre, acabaram-se todas as esperanças, acabou-se a fé, acaba a energia, tudo que estava sendo usado para restaurar, restabelecer. E quando eu falo morte, não me refiro só à morte física, qualquer coisa que morra. Enquanto não morreu, parece que existe uma saída. Mas quando morreu, não tem mais saída. Mas hoje eu estou aqui, em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder daquele que morreu e vive, para dizer que morte não é ponto final. Amém? Tem jeito até para a morte. Tem jeito até para a morte. Abra a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 5. A Bíblia está falando aqui sobre o momento da ressurreição de Jesus. Quando aquelas mulheres vão ao túmulo, o verso 5 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram. Esse eles aí são dois varões, dois anjos resplandecentes que apareceram naquele túmulo e disseram e perguntaram às mulheres: por que buscais entre os mortos ao que vive?
Eu queria que você refletisse sobre essa pergunta. Por que nós buscamos entre os mortos aquele que vive? Essa pergunta desses dois varões aqui é uma pergunta profunda, significativa. Por que nós buscamos dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Eu queria voltar agora a essas palavras que essas mulheres se lembraram. Abra a tua Bíblia aí em Mateus, capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Vocês vão ver aqui como é que os discípulos viam como é que os discípulos ouviam o que Jesus falava. O que Jesus falava a respeito da sua morte e ressurreição. Ainda em Mateus, veja o capítulo 17. Capítulo 17, versículo 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Amados, essa era a primeira reação dos discípulos quando eles ouviram Jesus falar de que ele, Jesus, seria morto e ressuscitaria. A primeira reação dos discípulos era uma profunda tristeza. Pedro chegou a dizer: Senhor, isso jamais te acontecerá. Por quê? Primeiro, os discípulos não criam que fosse possível. Os discípulos não criam que fosse possível tanto a morte quanto a ressurreição. E quando o texto está dizendo aqui que eles se entristeceram profundamente, para mim isso é tão significante, porque isso mostra o quanto os discípulos ouviram. A impressão que eu tenho, permita-me aqui, a impressão que eu tenho é como se os discípulos ouvissem assim: o Filho do Homem
está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão. Entenderam? E eles entristeceram profundamente. Porque o que eles conseguiam ouvir era: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e estes o matarão. Ele vai sofrer. Mas eu entendo os discípulos, sabe por quê, amados? Porque nenhum de nós precisa crer para sofrimento e morte. Mas nós precisamos crer para a ressurreição. Todos nós estamos familiarizados com sofrimento e morte. Quantas pessoas você já foi em funeral, velório? Quantas você presenciou a pessoa ressuscitando? Levanta a mão. Agora, quantas você presenciou ela continuar morta e ser enterrada? Quantos? Todos aqui. Amados, nós estamos profundamente acostumados com a morte. A realidade da morte. Quando eu meditei na pergunta daqueles dois varões, perguntando àquelas mulheres assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? A minha resposta, se eu estivesse lá, era assim: quer que eu responda, varão? Aí ele poderia dizer: sim, responda. É porque a realidade da morte me é muito mais familiar do que a realidade da ressurreição. Por isso é que eu continuo procurando dentre os mortos aquele que vive. Nenhum de nós precisa crer para a morte. A morte está aí. Mas precisamos exercer e exercitar a fé para a ressurreição. E a realidade daquilo que cremos é maior do que a realidade daquilo que vemos. Logo, para Deus, a ressurreição, Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Então, para Deus, ressurreição é algo que lhe é peculiar. Para nós, não. Mas eu entendo que a maior realidade é a realidade de Deus. Se Ele é Deus de vivos, então a realidade de estar vivo, continuar vivo, a realidade de que, ainda que morra, viverá, é essa que prevalece. Não está escrito? Jesus falando: eu sou a ressurreição e vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas os discípulos ficaram profundamente entristecidos quando Jesus falou a respeito da sua morte, ainda que ele tenha anunciado a ressurreição. Agora preste atenção em dois textos agora aqui, que é uma outra reação dos discípulos para essa realidade, morte e ressurreição. Marcos, capítulo 9, versículo 31. Marcos 9, 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia:
O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Deixe-me ler um outro texto com os irmãos, que está ligado a este. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 9. Aqui, nesse capítulo 20, relata a ressurreição de Jesus quando Pedro e João vão ao túmulo. Olha o verso 8 aí. Então, entrou também o outro discípulo, está falando de João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Agora olha o verso 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Aqui nós temos uma outra reação dos discípulos. A primeira é: não criam que fosse possível. Agora temos uma outra, que é: os discípulos não compreendiam que fosse necessário. Duas coisas, duas maneiras dos discípulos reagirem à morte e ressurreição de Jesus. A primeira maneira é: eles não criam que fosse possível, por isso se entristeciam. E agora aqui, eles não compreendiam que era necessário. Eles não compreendiam por que era necessário o Messias, o Rei, o ungido de Deus. Eles não compreendiam por que era necessário esse Messias sofrer, morrer e ressuscitar. Eles não compreendiam. Eles só foram compreender em Lucas, capítulo 24. Abra a tua Bíblia aí, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44. Lucas 24, a partir do versículo 44. Lucas 24, a partir do versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, agora observa, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, queridos, eu comecei a observar que essa maneira dos discípulos reagirem não é diferente da maneira como nós reagimos. Não é tão distante da nossa maneira de reagir. Primeiro, nós não compreendemos bem as Escrituras do Antigo Testamento para entender que era necessário que Jesus sofresse, padecesse, morresse, ressuscitasse. Muitos de nós entendem que Jesus morreu, ressuscitou,
mas não compreendemos o quanto era necessário que ele morresse, necessário que ressuscitasse. Porque ele estava ali cumprindo uma palavra desde Gênesis, passando por todas as Escrituras. E segundo, nós também nos assemelhamos muito aos discípulos, porque nós muitas vezes não cremos que seja possível. Não cremos que tal coisa possa ser possível. Quando eu digo não cremos, não quer dizer que nós não cremos que Jesus ressuscitou. A questão é, nós não cremos que tal coisa, quando eu digo tal coisa é tal ato, tão impossível, de tão grande magnitude, que é alguém ressuscitar dentre os mortos, possa ser possível. E quando eu digo isso, eu me refiro a muitas situações nas nossas vidas. Quando eu digo isso, eu me refiro a situações, até mesmo literalmente, de alguém que morreu fisicamente. Até mesmo a morte física. Nós fazemos muitas vezes como os discípulos de Jesus fizeram quando Lázaro morreu. Os discípulos falaram assim, vamos com ele para consolar Maria e Marta. O máximo que a gente vai no velório é para consolar os vivos. Nós deveríamos ir no velório para, em primeiro lugar, ressuscitar o morto. E depois consolar o vivo, se o morto não ressuscitar. Amados, quando eu digo isso a você, em primeiro lugar, devemos ir ao velório para ressuscitar o morto, parece uma frase absurda. Diga se não parece. Não parece absurda? Quem vai em velório para isso? Agora, por que é absurda? Porque aquilo que é impossível, impossível de acontecer, já amordaçou a nossa fé. Calou a nossa fé. Se uma pessoa tem uma determinada doença, e ela está num nível assim um tanto quase boa, parece que nós cremos para a cura. Mas se a pessoa está num grau, naquele grau, a nossa oração já é, ó Senhor, consolai os familiares, livra de todo o sofrimento mesmo, afofa essa cama. Foi um bom homem. A gente já usa o verbo no passado. Por quê? Porque aquilo que nos parece impossível, parece que não tem um poder que seja maior do que o grau daquele problema. Por isso é que eu me junto muitas vezes àqueles amigos, discípulos de Jesus, para dizer, vamos lá para consolar Maria e Marta. Aí quando Jesus foi, Jesus falou assim, tira a pedra. Tira a pedra. Aí todo mundo ficou assustado. Mas tirar a pedra para quê? Jesus já tinha dito a Marta assim, Marta, se tu creres, tu verás a glória. E agora ele fala, tirai a pedra. E Marta é a que vai se opor. E aí Jesus fala assim, eu não te disse que se você crer, veria a glória? Calma, mulher. Tira a pedra. E aí ele faz uma oração que é assim, ó Deus,
eu sei que tu sempre me ouves. Mas é por causa destes que estão aqui. Oh, irmãos. Ali mostra realmente que uma coisa é estar em Cristo e ver as coisas sobre esses olhos da fé. E estar em Cristo e ver com os olhos da fé é assim: ó Deus, tu sempre me ouves. Eu sei que esse morto vai ouvir a tua voz. Ele vai ouvir, porque os mortos ouvirão a tua voz. Mas são estes aqui que precisam saber disto. E aí, para mostrar mesmo àqueles que os mortos ouvem a voz, ele diz: Lázaro, vem para fora. E a voz, Lázaro, essa voz penetrou além do impossível. E lá, no lugar onde não havia mais esperança, onde não havia mais nada, onde era só luto, dor e trevas e vazio e desespero, naquele lugar ouviu-se uma voz. Lázaro ouviu. A voz diz: Lázaro, vem para fora. Os mortos ouvirão a minha voz, diz o Senhor. E aí Lázaro veio para fora. Amém. O que poderá acontecer hoje na tua vida, hein? O que poderá acontecer hoje na tua mesa? Quantas situações aí que você já está dado por é o fim de todas as coisas. Hoje, de uma maneira muito especial, me alegro muito por essa mesa que está aqui à nossa esquerda. Um dia, não sei se vocês recordam, eu aqui mencionei o nome de Dona Maria da Penha, que está ali. Quando eu conheci Dona Maria da Penha pela primeira vez, vocês não imaginam como era a situação. Ela estava numa condição tal, num leito de hospital ali em São Bernardo do Campo, que até os próprios médicos que estavam cuidando e acompanhando há um certo tempo, já diziam que, já estavam como quem preparando os familiares. Eu estive lá visitando 2 vezes a pedido da Andréia. Foi lá que eu conheci a Augusta. Augusta é a filha do Dona Maria da Penha. É uma família de crentes em Cristo Jesus. E ali, Dona Maria da Penha não tinha condições nem de falar nada. Ela só ouvia. Ele falou: um dia eu ainda vou comer um quiabo com frango com quiabo na tua casa, porque ela é mineira. E aí a Andréa falou assim: olha, a Augusta gostaria de trazer sua mãe, sua família, a igreja. Quando é que poderia vir? Aí eu achei muito apropriado que fosse hoje. Porque agora é que eu me recordo exatamente disso. Não por causa das minhas orações. Na verdade, foram as orações de tantos irmãos, de tantas igrejas. E eu diria que foi uma verdadeira ressurreição que aconteceu. Porque para a Dona Maria da Penha estar aqui hoje à noite, só
milagre do nosso Deus. Só a mão desse eterno Deus, desse poderoso Deus. E eu louvo a Deus pela família e eu sei que tem situações aí, talvez na sua família, na sua vida, que talvez sejam físicas ou talvez não. Mas não obstante quaisquer que sejam as questões, talvez tem questões aí que já são dadas por vencidas, né? Aquela situação assim de não vejo por onde ter alguma solução ou saída. Pois hoje nós queremos ministrar aqui um espírito de ressurreição. O mesmo espírito que operou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, a palavra diz que é o espírito que hoje habita em nossas vidas. E é desse espírito que nós queremos ministrar as vidas nesta noite. Haja ressurreição em tua casa. Haja ressurreição em tua mesa agora. Haja ressurreição em tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém?